o jogador Christian Eriksen, da seleção da Dinamarca, teve um mal súbito e desmaiou em campo na partida deste sábado, dia 12 de junho. Eriksen passou por uma reanimação por cerca de 8 minutos de massagem cardíaca, ainda no gramado do estádio Parken, que fica em Copenhague. Ainda não há informações sobre o que causou o desmaio do atleta dinamarquês, o qual tem 29 anos. O desmaio do jogador ocorreu aos 42 minutos da primeira etapa da partida, logo após o camisa 10 da Dinamarca receber uma cobrança lateral de um dos seus companheiros. A bola chegou mesmo a tocar no corpo do dinamarquês antes que ele viesse a cair no chão desacordado. Bom, enquanto os médicos faziam a massagem cardíaca em Christian, os jogadores da seleção dinamarquesa formaram uma roda em volta do jogador, bloqueando a visão da cena e também orando por ele. Na saída de campo, foi possível ver o atleta saindo, deitado em uma maca, com os olhos abertos e também com um balão de oxigênio. Quando os jogadores e companheiros de Christian receberam a notícia de que o jogador estava bem, a torcida passou a gritar o nome do jogador de forma colaborativa. Enquanto os torcedores gritavam Christian, os dinamarqueses respondiam Eriksen. Amigos, que lição nós podemos aprender com esta história? Bom, todos nós estamos na partida da vida, lutando nesse grande conflito entre a verdade e o erro. E nós escolhemos fazer parte do time daquele que é o vencedor, Jesus Cristo, o qual nos promete a coroa da vida e as palmas da vitória, as quais aquela grande multidão de Apocalipse no capítulo 7 estará diante do trono de Deus abanando-as e também reconhecendo que a vitória e a salvação vem somente por intermédio de Deus e de Jesus. Contudo, nessa partida de vida ou morte, nos sobrevêm muitas dificuldades, meus amigos. Por vezes somos tentados e também afligidos pelo time do nosso adversário. E em alguns momentos os ataques são tão específicos e individuais, pois Satanás sabe exatamente quais são os nossos pontos fracos. E acabamos, em meio à partida, caindo de um mal súbito espiritual. E quantas vezes, após cairmos, irmãos, nos vemos em uma situação que aparentemente é sem retorno, e nossas forças vão se desfalecendo e nem mesmo conseguimos mais orar. E sendo a oração o fôlego da vida espiritual no crente, nós acabamos tendo uma parada respiratória. Amigos, quantas vezes vemos nossos irmãos e irmãs caírem e não conseguirem se reerguer, mas em vez de termos uma atitude semelhante à desses jogadores que se aglomeraram em torno do seu colega e em prantos oravam e não permitiam que ele estivesse exposto naquela situação, mas que fizeram todo o possível para que tanto as câmeras como a plateia não visse o seu querido amigo naquele estado, nós acabamos fazendo exatamente o contrário. Nós expomos as falhas e as faltas e as fraquezas dos nossos irmãos que estão naquela situação, deixando assim ainda mais fraco e desanimado a voltar para os caminhos do nosso Deus. Quantas vezes, em vez de fazermos um círculo de oração ao redor dos nossos irmãos que estão caídos, fazemos, na verdade, um círculo de crítica e nos colocamos no lugar de Deus, julgando e também condenando aqueles que vieram a cair durante a partida da vida. Aqueles jogadores fizeram o possível e logo chegou a equipe médica, a qual conseguiu, massageando o peito daquele jogador, fazer com que o seu coração fosse reavivado e voltasse então um fôlego de vida para ele. Assim deve ser a atitude dos cristãos que professam ser remanescentes da profecia, meus irmãos. Não devemos julgar e condenar, mas sim clamar e suplicar, pois sabendo que muito pode a oração do justo em seus efeitos, nossas preces subindo ao céu serão como massagens nos corações espiritualmente infartados dos nossos irmãos e amigos, pois Deus ouvirá e intervirá, não permitindo que nossos irmãos desfaleçam e nem deixando que venham a perecer espiritualmente. Mas o Senhor enviará o seu Espírito Santo, trazendo novamente o fôlego de vida àqueles que estão caídos. Então,
Estes poderão se reerguer e prosseguir ainda mais fortes na partida do grande conflito ao nosso lado. E naquele grande dia, o dia da volta do capitão do time dos remanescentes, poderemos então subir às alturas ao lado daqueles que um dia nós, com as nossas orações e palavras de simpatia e de motivação, ajudamos a se reerguerem do mal súbito espiritual. E como está escrito, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, versículo 14. Meus irmãos, meus amigos, que nós não sejamos uma torcida a vaiar e a humilhar nossos irmãos caídos, mas que estejamos a unir as nossas vozes e orações para fortalecer aqueles que se desvinharam da fé. Bom, meus amigos, fiquem sob a paz de Cristo e até a próxima. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo.